Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial informação, hoje com a presença de Fernando Regateiro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sendo que contamos ainda em estúdio com o nosso colaborador José Rogério, um dos autores dos espaços Notas do Dia, aqui da Hertz, que connosco irá conduzir esta entrevista. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sendo que precisamente este vídeo ficará disponível na plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado, Dr. Fernando Regateiro, também o professor José Rogério, que se encontra hoje connosco nestas funções de entrevistador também. Vamos então dar início a esta entrevista, agradecendo então ao nosso convidado a disponibilidade para estar connosco e começando então por fazer uma ponte, entre aspas, entre Coimbra, precisamente, e Tomar, onde nos encontramos, aqui com a saúde pelo meio, como é óbvio, para tentar perceber se há muitos tomarenses que procuram os serviços que estão associados, neste caso, ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, nas mais diversas valências, como é óbvio. Antes de mais, seja bem-vindo. Muito bom dia António Feliciano, bom dia José Rogério e bom dia ouvintes da Rádio Hertz. Bom dia naturalmente a Tomar e aos concelhos próximos que têm o privilégio de poder ouvir esta rádio. Eu vinha no caminho entre Coimbra e Tomar e verifiquei, sente-se, é um pulo. E disse eu, que pena não ter sido sempre assim, porque em tempo não muito distante, a distância era mais considerável. Sendo igual, era uma distância, em termos de tempo, muito grande. Hoje em dia faz-se sem custar nada e, portanto, essa grande ponte que vence, de facto, o tempo, foi feita pela obra humana através das obras de engenharia nas ligações rodoviárias. A pergunta que me põe tem a ver, naturalmente, também com estas pontes que se vão construindo para aproximar as populações e para que as respostas em saúde, no caso vertente, e em saúde hospitalar, que é o que está em causa, possam ser acessíveis. E isto é importante que entre na cultura das populações. Em tempos, esta distância era difícil de vencer e logo os cuidados de saúde que são prestados em Coimbra estavam distantes. Hoje em dia estão próximos. Mas hoje em dia também está próximo, ao alcance de um dedo, muita informação. E hoje em dia também está próximo, ao alcance de metros, de centenas de metros, de poucos quilómetros, o médico de família, numa estrutura bem organizada, de proximidade e de qualidade, que são os cuidados de saúde primários e o médico de família e as equipas dos cuidados de saúde primários. E, portanto, a situação, as coisas, entre aspas, alteraram-se, evoluíram e, naturalmente, que as acessibilidades melhoraram francamente. E o cidadão tem que escolher de acordo com a sua sintomatologia, de acordo com aquilo que o preocupa, deve saber escolher. E, por vezes, até de acordo com a confiança que tem. E de acordo com a confiança, claro, as determinantes da escolha, naturalmente, a confiança é importante, a informação que tem é importante, a expectativa que foi criada é importante, a vivência de outras situações que se passaram com amigos, que se passaram com familiares, é importante. Mas há um aspecto que está acima, ou que deve estar acima de tudo isto, e que deve ser a hierarquia de complexidades da resposta. E isso remete para novos paradigmas de procura e novos paradigmas de oferta em saúde, de que poderemos naturalmente falar.
jogando de facto com estas variáveis todas que acabámos de enunciar. Em todo o caso, na verdade, e respondendo diretamente à sua questão, eu tive o cuidado, junto do meu Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, de ir buscar alguns números. E, por exemplo, em consultas externas médicas, de Alveiazere, no ano 2018, tivemos cerca de 7.000 consultas para doentes oriundos de Alveiazere, o que é um número interessante já. De ancião, 15.000. E de Tomar, 3.650. De Ferreira do Zézer, 1.250 aproximadamente. Esse número de Tomar, no seu entender, já é um número que diz alguma coisa? É um número baixo. Basta ver que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra nós temos 900.000 consultas por ano. 900.000 consultas, 3.600 é de facto um número muito pequeno, e também 3.600 consultas numa cidade como Tomar, comparativamente com Ancião ou Alveiazere, que tem populações muito muito menores, obviamente é um número reduzido. O que não é nada mau, só diz bem da organização de Tomar e só diz bem da confiança que os cidadãos de Tomar têm nos médicos que aqui trabalham e na resposta que está montada para ir ao encontro das necessidades dos tomarenses. Portanto, isso é bom. E tudo o que for, e nesta perspectiva que há bocado falava, de reorganizar culturalmente a procura e de o Estado organizar a resposta para ir ao encontro dessa cultura de acordo com novos paradigmas, estes números também dizem que os tomarenses confiam nessa organização e confiam na disponibilidade que têm em Tomar e em proximidade. E isso é muito bom. Ainda há pouco falávamos em off também dos nascimentos. Esses números também o deixam de alguma forma surpreendido ou não? Não me deixam surpreendido. Nós temos em Coimbra, e os números que há pouco falámos tinham a ver com consultas com obstetrícia, portanto, com consultas e seguimentos em obstetrícia, e aí eu estou só aqui à procura do valor, e aí, por exemplo, em termos de atendimentos de urgência obstétrica no ano 2018 foram 210, portanto, atendimentos de urgência genericamente tem a ver naturalmente com a mulher grávida ou com a mulher que vai em trabalho de parto, ou que vai ter, que está com ameaças ou com início de trabalho de parto, embora nem sempre, claro. E são 210 episódios de atendimento de urgência. O que acontece, já por exemplo de Ancião são 324 e de Alveiazere são 130. O que se pode perfeitamente justificar, porque em Coimbra os serviços de obstetrícia e neonatologia de Coimbra, vulgarmente conhecidos como maternidades de Coimbra, para esta área a maternidade de Issaia Barreto, prestam um excelente serviço. Mas prestam um excelente serviço, para além do excelente serviço que prestam para a gravidez comum e para o parto comum, prestam um serviço que é de hospital de apoio perinatal diferenciado, descodificando isto para a população em geral. Um hospital de apoio perinatal diferenciado é aquele que está preparado para responder a todas as necessidades que podem ocorrer durante um parto, para além das necessidades do próprio parto. Isto é, e hoje em dia as mães, as grávidas, são mulheres frequentemente com idade avançada em termos de idade reprodutiva, naturalmente, frequentemente, com alguma frequência, têm comorbilidades, isto é, a gravidez decorre sendo acompanhada por doenças. E, portanto, tem que ser devidamente, e por isso também temos um número significativo, uma percentagem significativa de gravidezes de risco, e isso significa que estas mulheres e estas gravidezes devem ser acompanhadas em serviços de obstetrícia e neonatologia, inseridos em hospitais que tenham disponíveis todas as especialidades necessárias para acompanhar as suas comorbilidades, isto é, as suas doenças e os riscos inerentes à idade e a essas comorbilidades. E, portanto, Coimbra, as maternidades de Coimbra distinguem-se exatamente em toda a região centro por serem serviços de obstetrícia e neonatologia inseridos num hospital de apoio perinatal diferenciado e, assim,
referenciado nas redes hospitalares em Portugal e é, de facto, o único hospital de apoio perinatal diferenciado para a região. Portanto, provavelmente, e em síntese, um número significativo, ou alguns destes casos, recorrem também ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e ao seu serviço de obstetrícia por esta razão. É evidente que outras grávidas e outros casais recorrem porque confiam naturalmente nos serviços hospitalares da obstetrícia e confiam nos médicos que as seguem e, portanto, na altura do parto procuram, de facto, caras conhecidas em quem confiam para acompanhar o parto e muito bem. O professor José Rogério vai permitir só mesmo uma questão até para não perdermos aqui o fio à meada a propósito de referenciação. Por algumas vezes ouvimos autarcas, nomeadamente aqui do Conselho de Tomar, que dizem preferir que Tomar pudesse estar referenciado a Coimbra em vez de estar vinculado a Santarém. Vê algum fundamento nesta preferência, entre aspas? Eu gostaria de não me pronunciar sobre a organização da rede e os fluxos da rede. Isso tem a ver também com múltiplas variáveis. E tendo Santarém boas condições para atender as grávidas e, portanto, e seguir as gravidezes durante o tempo de gravidez, não vejo que haja necessidade de alterar esses fluxos, mas é uma questão... Não só falando de gravidezes, mas falando em global, na globalidade. Pois tem também a ver com fluxos históricos, com fluxos tradicionais, com procura, com volume de procura que se dirige a um determinado posicionamento, e tem a ver também com outro aspecto, que é o grau de complexidade e de diferenciação para que os hospitais estão preparados, e que é a missão deles. E em Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem uma urgência polivalente e é um hospital que tem de elevada complexidade e diferenciação, para elevadas complexidades e de elevada diferenciação. Santarém não é, portanto é um hospital, é um bom hospital, mas não é um hospital balizado para todas as respostas, como é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, ou como são alguns hospitais de Lisboa, exato, ou de Porto, e de outros pontos do país, enfim. Mas, particularmente, estamos agora a falar nesta relação. Portanto, sendo um hospital em que podemos confiar com segurança, no seu patamar deve ser a zona de referenciação, no seu patamar de diferenciação. Porque há aqui um aspecto para o qual, culturalmente, nós, portugueses, não estamos habituados. Porque nós, na nossa visão, sempre pensamos, bom, eu vou àquele porque lá fazem tudo. E isto é, até, às vezes, perigoso. Porquê? Porque quando nós temos uma doença simples, o sítio onde me fazem tudo o que é preciso é no médico de família, é o meu centro de saúde. Já quando eu tenho uma situação de média complexidade, onde me fazem tudo o que é preciso, será no meu hospital de referência desenhado. Exato. Onde me fazem tudo, se é uma situação complexa, difícil, que o meu médico de família, previamente e sempre que possível, deve identificar e referenciar, e nós, culturalmente, devíamos nos deixar de ser autónomos nisto e confiar no médico de família. Naturalmente, autónomos. Exato. O médico de família dá a sua opinião, dá a sua sugestão e nós decidimos por nós. Não ficamos vinculados à decisão e ao conselho do médico de família. Mas devíamos muitas vezes segui-los, esses conselhos, muito mais vezes do que o seguimos. Porque o médico de família tem competência, tem conhecimento e tem competência para este trabalho, como tem para muitos outros, naturalmente, do foro técnico mesmo. E, portanto, em que de facto resolve grande parte das situações. E uma parcela dessas situações leva os doentes, pensando que fazem bem, à urgência, ou a outra oferta do Hospital de Santarém, ou à urgência e outras ofertas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, sendo desnecessário. Quando os cuidados primários resolviam muito bem, resolviam em proximidade, faziam um seguimento de proximidade irregular
padronizavam, ou melhor, programavam esse atendimento, seguiam em proximidade e resolviam o problema, porque não carece nem dos cuidados de Santarém, nem dos cuidados de Coimbra ou de outro hospital. É evidente que aqui pelo meio fica a livre escolha. E uma parcela dos nossos concidadãos recorre aos hospitais já por livre escolha. Naturalmente que o pode fazer, é legal, e não só é legal como é civicamente recomendado, mas a livre escolha também parte do princípio que a escolha é uma escolha informada, com conhecimento aprofundado. E, portanto, a livre escolha também está a fazer o seu trajeto. É evidente que se nunca começasse, nunca levava ao seu apuro. Exato. Portanto, ao esforço que cada um vai ter que fazer para aprender ele próprio a usar a livre escolha, sob pena de usar mal esse recurso. Não é? Portanto, há um momento em que temos que começar, há um momento em que temos que partir, ainda que nem todas as condições estejam congregadas. Não é? E, portanto, é neste conjunto de variáveis que, de facto, existem estas redes de referenciação, sendo que, obviamente, a referenciação e os pontos de destino que são recomendados podem, naturalmente, nesta fase, em condições próprias, serem circunscritos pela livre escolha também. Portanto, eu penso que o país tem muito boa oferta de saúde, em cuidados de saúde, e muito boa oferta em cuidados da doença. Porquê é que eu agora estou a dizer isto? Porque as pessoas olham para os hospitais como destinos onde vão por coisas menores, por coisas que podem ser resolvidas em proximidade. Mas imaginem, tão só, que o Serviço Nacional de Saúde só tinha hospitais e só tinha urgência. Para que é que servem os hospitais? Para que é que servem as urgências hospitalares? Para tratar a doença. Ora, um Serviço Nacional de Saúde é mais do que tratamento da doença. É muito mais. Ele existe para evitar que a doença ocorra e para tratar os episódios de doença. Então, ponhamos-nos em perspectiva. Um casal jovem quer ter um filho. Tenta engravidar e engravida. Ao fim de 9 meses, o parto em ambiente de serviço de obstetrícia. Serviço de obstetrícia, que pode ser um serviço de obstetrícia comum ou um serviço de obstetrícia inserido num hospital de apoio perinatal diferenciado, se o obstetra entender que há uma gravidez de risco e que deve estar nesse ambiente. Ou para outra doença qualquer. O casal, o marido e a mulher, em determinado momento um deles tem um incómodo, tem febre, tem dores, sente-se mal, vai ao seu médico de família. É aí que deve ir. O médico de família segue este casal desde que nasceu, segue-o nos momentos, segue-o quando tem a gravidez, segue-o quando tem episódios de doença ou de incómodo. E vai encaminhando o casal e vai dizer, não, o senhor vá a Santarém, marcamos-lhe daqui a consulta, ou o seu patamar de exigência e de complexidade requer uma diferenciação mais elevada, então vá ao Serviço X do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, ou quer ir a outro. Eu quero ir a outro. Não é? Se vai a outro é mais longe, não tem vantagem nenhuma. No sítio X, no sítio Y, resolve o seu problema em Santarém, resolve o seu problema em Coimbra. Nós aqui já fizemos o diagnóstico, já percebemos o que é que tem. Muito bem. Ele vai. Tratado, regressa a casa, ao domicílio, ao seu ambiente de dia-a-dia, e o médico de família continua a tratá-lo. A grande parte das situações é tratada no ambiente da saúde. Episódios ocasionais de doença são tratados no centro de saúde, porque o médico de família está preparado para tratar episódios de doença, ou num hospital, consoante a exigência do episódio. Menos complexo, mais complexo, ou de extrema complexidade. Regressado dali, volta à casa. Volta ao ambiente de saúde. E, portanto, se nós imaginássemos um Serviço Nacional de Saúde só constituído por hospitais, nós tínhamos um Serviço Nacional da Doença.
e não um Serviço Nacional de Saúde, porque os hospitais servem para tratar a doença. E são todos os outros cuidados. A saúde pública, os cuidados de saúde primários, a legislação que rege a forma como se constrói uma casa, a legislação que rege os cuidados alimentares, como é que as cozinhas são higienizadas, como é que os alimentos são protegidos, etc, etc. As campanhas contra a radiação solar e o excesso de sol. E todos esses mecanismos conduzem à saúde. Muito bem. Os hospitais servem para tratar a doença. Só. E em função da necessidade que a doença determina. Muito bem. Então, professor José Rogério, e agora tenho que meter esta inconfidência, meu professor de comunicação, já lá vão uns longos anos. Também obrigado pela sua presença. Há aqui muitas questões em carteira para esta entrevista. Vamos então às prioridades. Exato. Dizes bem, António, aliás, que os ouvintes já perceberam. Estamos na presença de um excelente comunicador, porque realmente o Fernando Regateiro, além de ser um grande especialista na dimensão realmente técnica e profissional, é também, digamos, um homem de vasta cultura. Tem toda uma história, uma experiência muito longa, que também fala por si. E, aliás, muitos dos tomarenses ainda terão memória, porque ele também já participou várias vezes aqui em Tomar, em diversos seminários, da área educativa, da área familiar, da área social. E, portanto, para nós não é novidade que precisaríamos, António, aqui de várias entrevistas, de várias sessões, para tentar perceber a perspectiva do Fernando Regateiro sobre diferentes matérias. Mas eu gostaria, nesta minha primeira intervenção, sublinhar que também para nós, tomarenses e trabalhadores e ouvintes da Rádio Hertz, de facto é uma honra e um privilégio ter connosco o Fernando Regateiro, porque de facto ele é uma autoridade científica e médica da região e do país e até atualmente está de facto a assumir as funções de Coordenador Nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, da área hospitalar. E, de facto, o Fernando, há momentos, estava aqui a falar desta importância, diria mesmo, desta relevância central que os cuidados de saúde primários, neste caso o Centro de Saúde, com o médico de família, têm, efetivamente, no percurso de qualquer cidadão, quando este cidadão é atormentado por qualquer problema, por qualquer maleita. Mas, Fernando, e a propósito desta tua função um pouco mais institucional de coordenador nacional para a reforma do SNS, e pensando efetivamente nas grandes discussões que têm ocorrido recentemente no país sobre aquela dualidade de Serviço Nacional de Saúde através de hospitais públicos, através de hospitais privados, de parcerias público-privadas, achas que realmente os hospitais públicos e os hospitais privados devem funcionar dentro de uma lógica de complementariedade ou achas que se deveria privilegiar uma lógica concorrencial? Isto porque, como os ouvintes também saberão, no regime de complementariedade, os privados desempenham um papel que eu diria meramente supletivo em relação aos públicos. Mas no regime concorrencial, os privados, digamos, tinham uma posição mais central, se calhar uma posição mais também liderante, de tal forma que pudessem puxar, perdão uma expressão, puxar e até estimular os hospitais públicos no sentido de maiores mudanças, maiores eficiências, maiores processos inovadores. O que é que achas realmente desta lógica? Achas que é de privilegiar, até na futura lei quadro de saúde, uma lógica de complementaridade ou concorrência entre os hospitais públicos e os hospitais privados? Numa palavra, complementaridade. Na verdade, o Estado não pode, não deve desresponsabilizar-se nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira mão do seu dever de proporcionar cuidados de forma universal dentro do que a lei e a Constituição determinam. Complementaridade. Isso não implica que as diversas formas de prestar os cuidados não possam ser assumidas. Isto é, quando eu tenho uma parceria pública ou privada, na verdade tenho uma prestação de um serviço público. Isto é, a população que recorre àquele hospital nem sequer precisa de saber qual é o modelo de prestação que sustenta
um modelo de contrato que sustenta aquela prestação. Eles têm que ser tratados exatamente da mesma forma, com a mesma equidade, com as mesmas regras de acesso que têm num hospital que não está no regime de parceria público-privada. E, portanto, há na contratação da prestação de cuidado por uma entidade não pública, não estatal, há, de facto, esse objetivo. É prestar cuidados de saúde inseridos numa rede. Portanto, não é uma prestação alternativa que eu busco por um seguro ou por uma outra forma. Portanto, e por isso é que nós temos alguns, como Braga e outros, que são hospitais que têm estado, independentemente que possam continuar, Cascais e outros, que têm estado, de facto, ou que alguns que continuam a estar, nesse regime de gestão e de contratação por uma entidade que faz, de facto, assegura essa prestação diante de um contrato com o Estado e para isso é ressarcida. Exatamente por essa prestação, e é avaliada também se, de facto, está ou não a cumprir os parâmetros a que se obrigou em sede de contrato. Portanto, a questão não está propriamente, não é aqui uma questão de dicotomia, um ou outro. E quando falamos nestes aspectos, se forem bem geridas, se não houver, de facto, desvios, se forem bem acompanhadas, podem prestar um serviço e não é por aí que nós temos excessos de despesa obrigatoriamente, se o contrato e a negociação forem bem feitas. Agora, a missão é do Estado, independentemente de quem é o gestor da instituição ou de quem é sequer, aliás, o proprietário da instituição que presta cuidados. Isto não é essa, a questão não está aí, a questão está na função. E a função é que tem que ser assegurada. E o Estado deve, em todo momento, cuidar da melhor forma, da forma mais eficiente e mais pronta de prestar os cuidados de saúde. Portanto, não vamos à partida dizer que um regime é mau só porque é mau, só porque assenta num determinado modelo. Dentro dessa rede hospitalar, é desejável ou não que haja concorrência? Não, isso é que eu acho que não. Aqui não se trata de modo nenhum de concorrência e nestes patamares... Mas é desejável que não haja, mas há. Ou não? Não cuido, não diria que essa concorrência seja tão evidente assim. Pode ser uma ambição de uma determinada corrente, de uma determinada forma de ver a organização dos cuidados de saúde, sim. E há. E é legítima em si. Agora, há um aspecto que talvez valha a pena trazer para aqui, uma dimensão que talvez valha trazer para aqui. O doente, ou o cidadão comum, não é um cliente. Isto é um erro. Dizer que o doente, o consulente ou o utente do Serviço Nacional de Saúde é um cliente. Não é um cliente. Não há. O conceito de cliente é diferente. O conceito de cliente, sim, vai aos sistemas concorrenciais e esse modelo cliente vai aos sistemas concorrenciais e escolhe o casaco que quer, desde que possa pagar, escolhe isto que quer, mas aqui não se põe o problema de poder pagar ou não poder pagar, de escolher o mais caro ou o mais barato. A prestação de um cuidado de saúde, ele tem o direito de escolher, e o livre acesso também insere-se nisso, de escolher aquilo que entende que é o melhor para ele e em quem ele mais confia. É uma questão diferente. Agora, a prestação em si deve ser de qualidade, deve ser segura, deve ser pronta e o acesso deve ser feito no mais curto prazo de tempo e da forma mais expedita e universal. Isso tem que ser feito. E para ser feito, não devemos cuidar se o modelo é de parceria ou o modelo é de gestão pública pelo Estado. Temos que cuidar da forma como a prestação é feita. Agora, a responsabilidade é do Estado. A responsabilidade primeira é do Estado. Logo, não pode haver concorrência, porque essa responsabilidade não é de duas entidades que concorrem para aquela função. Função para o Serviço Nacional de Saúde é uma função. As funções que seguram um bom Serviço Nacional de Saúde são funções do Estado. Agora, como ele se organiza para prestar, é questão diferente. Mas não pode haver concorrência quando, de facto, a função pertence ao Estado, constitucionalmente. Portanto, é assim que deve ser, na minha perspectiva. Portanto, a concorrência aqui não se põe, como não se põe o conceito de cliente, que vai à loja e escolhe.
Não se trata desse conceito. Não se trata... Esse conceito, para mim, não se aplica também em saúde, o conceito de cliente. E o conceito de concorrência também não. Agora, complementaridade, certamente. Agora, ganhos de eficiência e ganhos de produtividade podem perfeitamente ser alcançados, coexistir, sem problema nenhum. Não quer dizer que as virtudes estejam só no privado. Isso é um conceito errado também, mas completamente errado. O privado tem virtudes e o público tem virtudes. Agora, há níveis de complexidade em que raros privados podem assegurar. Há procura rara, de poucos casos, que se devem concentrar a nível nacional num centro, são dezenas por ano. Por exemplo, os transplantes pulmonares, não é? Ou os transplantes cardíacos. Quer dizer, são procura de umas dezenas por ano. Não faz sentido que se pulverizem por aí. São respostas de uma extrema complexidade que exigem dezenas de especialidades a trabalhar à volta. E, portanto, exigem equipas de uma curva de aprendizagem longa. E quem é que pode assegurar isso? E multidisciplinares. De facto, o Estado tem que assegurar isso. Naturalmente que os privados o poderiam assegurar, mas neste momento não há condições, genericamente falando, para que estas respostas complexas e raras, pelo menos essas, e as de grande volume também, possam ser asseguradas por entidades privadas, mas é uma questão de entendimento que o Estado venha a ter sobre a melhor forma de prestar estes cuidados, sendo certo que a responsabilidade é do Estado e o acompanhamento, a auditoria, a fiscalização, todos os processos de segurança devem ser da responsabilidade do Estado. E na melhor forma de gerir os recursos do Estado. A opinião do Fernando Regateiro ficou bem expressa e tu, ao menos, António, pedias-me para eu realmente, refletir um pouco sobre alguma das coisas que o Fernando Regateiro tinha mencionado. E, de facto, a esse respeito, eu gostava de pegar há momentos quando ele estava a falar desta articulação entre os centros de saúde e os hospitais, dando, e muito bem também na minha ótica, ênfase à dimensão do centro de família, do centro de saúde e do médico-família, e a esse respeito, Fernando Regateiro, não é aqui, digamos, uma questão de opiniões pessoais, ou do António ou a minha, mas eu, por exemplo, trazia-te aqui à coação e à reflexão aquilo que é a opinião, digamos, de um consultor internacional em saúde e em inovação, que por acaso também é professor na Universidade Nova de Lisboa, que é o professor Habib, eventualmente até conhecerás, e, por exemplo, este académico e consultor diz que, por exemplo, em Portugal, a respeito da relação entre centro de saúde e hospital, que em Portugal não há um Serviço Nacional de Saúde, mas vários Serviços Nacionais de Saúde. E porquê? Porque estas duas entidades não dialogam, não articulam estratégias entre si e, portanto, na ótica deste académico, ele diz que realmente em Portugal temos que começar a reforma do Serviço Nacional de Saúde a começar no zero, ou seja, criar um Serviço Nacional de Saúde novo a partir da estaca zero. Achas que isto é uma leitura, digamos assim, muito radical ou tem algum fundo de realismo? Sob o ponto de vista teórico seria o ideal, só que em cada momento, e neste momento eu tenho mais de 10 milhões de portugueses, para além das eventuais centenas de milhares de estrangeiros que estão em Portugal, e eu não posso esquecer que a todo momento o serviço tem que estar a funcionar e tem que estar a funcionar bem, regularmente, em proximidade e fazendo com que as pessoas saibam exatamente o que está a acontecer e onde é que tem a resposta. Portanto, isso é, sob o ponto de vista teórico, seria ideal se eu estivesse a plantar um país. E, portanto, vou por ali ao lado, tenho aqui ausência de tudo e vou montar. Claro que isso é um posicionamento que eu entendo e que, sob o ponto de vista semântico, faz sentido, mas apenas sob o ponto de vista semântico e teórico. Sob o ponto de vista prático, eu acredito mais nas soluções evolutivas, intermédias, que pegam na realidade e as vão puxando no sentido mais adequado. Isto é, num sentido que considera o que de bom se faz e que introduz mudanças evolutivas que vai fazendo evoluir as situações que estão menos bem, até muitas vezes usando para os mesmos patamares modelos que já estão no terreno e que funcionam bem. Amostras, experiências que estão no terreno e que funcionam bem e que rapidamente podem ser transportadas para outras
zonas, para outras regiões, para outras geografias do país, onde as situações estão a funcionar menos bem e que podem ser informadas, serem influenciadas pelas experiências boas que temos no país. Portanto, este procedimento, penso que é de facto o melhor procedimento para evoluirmos para patamares cada vez melhor e cada vez mais seguros e eficientes de prestação dos cuidados de saúde. Quanto a um outro aspecto que falaste e que tem a ver com a articulação, a integração entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, e já agora cuidados continuados, e já agora cuidados domiciliários, essa abordagem, isto é um novo paradigma, claramente um novo paradigma, que terá que assentar em muito numa evolução cultural, isto é, na visão do cidadão relativamente ao uso dos cuidados de saúde, das disponibilidades para prestar cuidados de saúde que o Estado assegura. Portanto, quando eu digo que o cidadão comum, que não tem doença, ou o doente crónico, que tem uma doença diagnosticada e que está a ser tratada, e tem uma agudização, precisa do médico, a primeira referência para ele, o primeiro local onde deve seguir, é o seu médico de família, é o seu centro de saúde. E, genericamente, os centros de saúde hoje em dia têm consultas abertas, sem marcação, tempos em que há um médico, há uma equipa de saúde que está disponível para o atender, para uma situação aguda, e para o tratar ou encaminhar. Tirando, naturalmente, depois, para a grande maioria dos centros de saúde, determinados horários, nomeadamente noturnos, em que, de facto, para uma situação aguda, não há essa possibilidade. Mesmo assim, um ou outro, ainda não será generalizado, mas não conheço bem essa realidade, não é a minha área, mas sei que há doentes que têm, ou melhor, há utentes que têm o número do telefone, ou um número de telefone, a que podem recorrer no âmbito dos cuidados de saúde primários para serem orientados. Portanto, isso pode, de facto, vir a ser uma evolução também. Permita-me interromper. Aquilo que tens estado aqui a dizer enquadra-se naquela sua frase, julgo que terá sido no ano passado, quando, na Convenção Nacional de Saúde, quando diz que o cidadão deve ser chamado a gerir bem a sua saúde. Evidentemente. Eu quando digo que o médico de família é o gestor dos utentes, mas o cidadão é o gestor da sua saúde. Ele próprio. Ele próprio tem que ter formação no processo educativo, tem que ter, e no processo de aquisição de conhecimento, de construção do seu próprio conhecimento, através de múltipla informação, ele tem que se construir também para gerir o seu trajeto de saúde, o seu trajeto de vida, em termos de perceber quando deve ir, como deve cumprir as vacinas, como deve cumprir os rastreios, como deve evitar estilos de vida não saudáveis, como deve escolher a alimentação em cada momento, como deve regular a velocidade na autoestrada para não ter um acidente, como se deve proteger na praia. Isto é gerir a minha saúde, é gerir o meu dia-a-dia. Nós temos essa cultura. Pois o problema é que é uma cultura que está em desenvolvimento, que está em instalação. E estes aspectos são tudo o que é educação, é demorado. E isto remete para uma outra área que também me é muito querida e em que encontrei o meu querido amigo José Rogério anos a fio, e em que nos encontramos muito, e de onde vem, de facto, e se gerou esta forte amizade, que tem a ver com a área da educação. É que muitos de nós, se não pensarmos um pouco, e pensando percebemos de imediato, a população portuguesa é uma população inteligente e percebe isto de imediato. É uma questão de pensar um bocadinho. Pensarmos um bocadinho, e às vezes não estamos habituados a isso, e portanto apanhamos simplesmente a espuma. Mas vamos por aí fora. Nós vamos ao Dr. Google, e o Dr. Google tem lá tudo. Está lá tudo praticamente escrito. É como se faz uma cirurgia. Alguém ousa fazer uma cirurgia em casa? Não. Alguém ousa aplicar-se a si determinadas soluções terapêuticas invasivas? Não. Vai a um especialista adequado, ou vai ao seu médico de família. Portanto, a informação é um primeiro patamar básico, isso é importante. Mas, com essa informação, cada um constrói conhecimento. O conhecimento. Com a mesma informação, eu construo um determinado conhecimento porque tenho expectativas, tenho adquiridos, tenho experiências, e com aquela informação permite-me pôr um degrau neste sentido. O José Rogério, ou Feliciano, com aquela informação,
põem num outro sentido e constroem um patamar de conhecimento, ou aprofundam um patamar de conhecimento, ou um conhecimento diferente. Ocasionalmente pode ser idêntico ao meu. Mas depois do conhecimento, portanto, tínhamos a informação, temos o conhecimento. Depois do conhecimento, vem a valorização do conhecimento. Isto é, isto é bem ou isto é mau? E aí eu tenho que ter padrões de comparativos. Tenho que ter medidores. E esses medidores vêm dos modelos que eu adotei para julgar, e é o juízo, para julgar o que é bem e o que é mau. E aí eu valorizo. Este meu conhecimento é útil para me comportar desta forma, ou este conhecimento é prejudicial se eu me comportar desta forma. Portanto, diz-me, este conhecimento permite-me dizer, não, eu se me comportar desta forma, isto é prejudicial para mim. E, portanto, se eu sei que o fumo de tabaco é prejudicial para mim, isto é, 85%, 85 cânceres do pulmão em cada 100, e é bom que os ouvintes percebam isto, ouçam isto, porque nós às vezes ouvimos, entra pelo ouvido, mas não se ouve. E, portanto, 85 casos de câncer de pulmão em cada 100 são devidos ao fumo do tabaco. No entretanto, há muitos cidadãos a fumarem. Eles não sabem isto. Muitos sabem, outros não sabem. Os que têm informação sobre isto, construíram conhecimento sobre isto, até sabem como é que aquilo atua, até sabem, mas continuam a fumar, e a haver médicos a fumar, profissionais de saúde a fumar. Portanto, o que eles não valorizam é o conhecimento, não é a falta de conhecimento. E, portanto, é este patamar que é difícil de ultrapassar. É a valorização do conhecimento. A partir dali, quando eu valorizo o conhecimento, eu valorizo pensando que é bem, pensando que é mal, ou sou indiferente. E então, escolho. E ao escolher, assumo um compromisso. E, em sequência do compromisso, entro em ação. A minha ação, o meu atuar, o meu agir, a forma como me comporto cá fora. Isto é, vou para a praia e protejo-me. Sei que o tabaco me faz mal e não fumo. E por acaso até poupo e passo a viver melhor. E a alimentação, esta alimentação não é saudável, não a compro. Compro alimentação de que goste, naturalmente, também não tenho que ser sacrificado, de que goste, mas não aquela que pode fazer mais mal. Ou não é adequada àquele momento da minha vida. Até, não é? Portanto, é esta valorização que está no patamar da educação. E é este processo de que o cidadão comum, no seu dia-a-dia, na lufa-lufa, não toma consciência, porque não se sentam uns minutos a pensar se é espuma do tempo ou se são as profundidades do oceano. Pois, realmente é isso. É muito interessante ouvir o Fernando Regateiro também a falar destas temáticas educativas ou similares com a educação e na verdade, eu já estava a pensar também naquilo que tinhas dito anteriormente isto para tentar recentrar a nossa conversa, digamos, na problemática mais agora da saúde e menos da educação, porque se calhar, António, está aqui um próximo desafio, é fazer realmente também uma outra entrevista com o Fernando Regateiro em temáticas educativas e culturais. Mas, de facto, se calhar, Fernando, um dos dramas a propósito desse teu raciocínio da educação e do conhecimento é que hoje em dia temos muita informação e se calhar depois não temos a tal consolidação e consubstanciação dessa informação que possa originar um conhecimento e a partir desse conhecimento a sua cimentação e depois uma conduta, digamos, compatível com um conhecimento sólido e perene. Às vezes um dos dramas é que temos informação muito dispersa, muito pulverizada, às vezes até muito contraditória, agora com o drama das notícias falsas que só vêm baralhar mais o panorama comunicacional e educativo dos portugueses e dos cidadãos em geral, mas, como digo, isto é boa temática para uma próxima entrevista. Mas estou a falar disto porquê? Porque eu queria realmente confrontado com um conceito novo que tu aqui trouxeste, me parece interessante, e que gostava de saber se no seio do teu centro hospitalar está a ser implementado. Por exemplo, nós aqui em Tomar, no centro hospitalar do Médio Tejo, aquele conceito da hospitalização domiciliária já está, digamos assim, a frutificar, já está implantado no terreno, tanto quanto sei que ainda há pouco tempo tive em conversa com um dos coordenadores deste projeto, há bons resultados, digamos, há casos concretos e factuais em que os utentes em vários centros de saúde, nos casos com mais caráter experimental, noutros casos com mais caráter, digamos assim, profissional, a hospitalização domiciliária está a funcionar, está a dar resultados. E no seio do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, vocês têm também esta dimensão da hospitalização domiciliária já em funcionamento?
Vou roubar 10 segundos à resposta para dizer que cada cidadão, genericamente, haverá 500 mil de cidadãos, provavelmente, ou 600 mil, que ainda não têm um médico de família atribuído, mas a generalidade dos cidadãos portugueses tem médico de família, e para estas dúvidas e para estas questões, um pouco de humildade e falar com o médico de família é usar o melhor conselheiro que podemos ter para nos orientar. Portanto, quando houver dúvidas e quando se nos puserem questões de valorização do conhecimento, falem com alguém que tem, de facto, um conhecimento profissional, técnico, aprofundados para aconselhar. E não usemos simplesmente o acho. Portugal é um país também que usa muito o achismo, e o achismo não é uma forma segura de nos comportarmos no dia-a-dia em sociedade, e para assegurarmos e garantirmos as nossas melhores escolhas. Relativamente à hospitalização domiciliária, é um tema que de facto eu tratei durante as minhas funções como Coordenador Nacional da Reforma Hospitalar, e quando fui nomeado para estas funções, uma das primeiras ações que desenvolvi a nível nacional foi realizar 10 reuniões descentralizadas, desde o Trás-os-Montes até ao Algarve, e nessas reuniões convidar os diversos atores, os diversos agentes ligados à saúde, diretamente ou afins, para com eles dialogar, e quando falo afins eram, por exemplo, corporações de bombeiros e outras entidades, com eles dialogar, para lhes mostrar algumas orientações que, obviamente, no curto prazo, no médio prazo, estarão no terreno como boas soluções. E uma delas foi, naturalmente, a hospitalização domiciliária. Recordo muito bem que foram desenvolvidas com o Hospital de Almada e com o Hospital de Guimarães, que eram os 2 hospitais que na altura tinham já hospitalização domiciliária no terreno, isso é importante, e vai ao encontro daquela ideia que expandia há bocado, usar as experiências do terreno para fomentar a sua disseminação, quando elas são boas, a sua disseminação e adequação aos territórios e às realidades quantas vezes diferentes. E, portanto, foi isso que se fez, e estes hospitais disponibilizaram-se naturalmente para fazer ações de formação. Foi feita uma ação de formação primeiro em Almada, que esgotou a capacidade, fizemos uma segunda em Guimarães, que também encheu, e com essas, todos os hospitais praticamente do país, quase genericamente todos, ficaram com uma equipa interna, com conhecimento, com informação e com conhecimento para desenvolver a hospitalização domiciliária. E, portanto, o processo depois, naturalmente, à coordenação não competia outra função, e o processo depois seguiu os seus trâmites, o seu trajeto das escolhas gestionárias de cada hospital. Atualmente há um coordenador específico para a hospitalização domiciliária, o processo está-se a desenvolver, e a desenvolver bem, com o Dr. Delfino Rodrigues, que era o diretor, o presidente do Conselho de Administração de Guimarães, portanto um homem muito motivado para esta atividade, e o desenvolvimento está a ocorrer. Relativamente ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, nós temos uma tradição muito grande de serviço médico domiciliário, que tem cerca de 60 anos, portanto, a relação com o domicílio nos velhos hospitais da Universidade de Coimbra, e atualmente é uma realidade para milhares de visitas durante o ano, muitos milhares de visitas durante o ano. Agora estamos no processo de fazer evoluir esta cultura para um patamar diferente, porque a hospitalização domiciliária destina-se a doentes que deveriam, por exemplo, estar 10 dias no internamento hospitalar, e ao 3º, 4º dia têm condições para, com exigências hospitalares, continuarem o tratamento no domicílio, o que tem uma série de regras e de variáveis que devem ser atendidas e verificadas. Mas o doente, na hospitalização domiciliária, entenda-se, não tem alta do hospital e passa para o domicílio. O doente continua no domicílio, internado no hospital. E psicologicamente e a ser acompanhado, exatamente, e a ser acompanhado por uma equipa que é responsável por ele em ambiente de internamento hospitalar, mas usando cama domiciliária. E, portanto, tem visitas, as necessárias durante o dia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, as que forem necessárias, tem médico em casa diário, e tem, naturalmente, um sistema montado para, a todo momento, se há uma agudização, ser imediatamente transportado ao hospital de uma forma segura e perspectivada, como não pondo em risco, naturalmente, a sua segurança. Portanto, isto é que é a hospitalização domiciliária. Aquilo que nós fazemos no serviço domiciliário é o seguimento do doente após a alta.
Portanto, há aqui uma diferença, mas há uma cultura de seguimento dos doentes no domicílio que torna fácil, assim espero, o desenvolvimento, a evolução para a hospitalização domiciliária ou o acrescento da hospitalização domiciliária, mantendo naturalmente o acompanhamento domiciliário após a alta. Permita-me aqui recuar só novamente àquela sua frase de que o cidadão deve ser chamado a gerir bem a sua saúde, para o confrontar, entre aspas, com esta situação. Quando um cidadão que gere bem a sua saúde se depara, por exemplo, com greve, seja dos enfermeiros, seja dos médicos, e isto aqui vou recuar e vou falar da situação em concreto, que se passou até com o Tomarense e que foi notícia aqui na região, um doente com patologia oncológica que iria ser sujeito a uma cirurgia prioritária, mas que, e segundo rezam essas indicações, perante a greve, e no caso dos enfermeiros, e sem aqui, como é óbvio, colocar em causa o direito à greve, seja de quem for, mas que perante essa greve, essa cirurgia foi adiada. Um cidadão que gere bem a sua saúde, essa sua gerência, essa sua boa gerência, nem sempre é suficiente para ter acesso... Há aqui um conflito de interesses, claro que sim. E, portanto, sim, há um conflito de interesses. É impossível. Não deve ser impossível. É evidente que houve situações, de facto, em que doentes com necessidades não foram acautelados no tempo que estava previsto. Foram imediatamente remarcados, etc., mas logo possível, mas de facto situações dessas ocorreram e foram identificadas a nível nacional pelos mais responsáveis, pelos mais altos responsáveis governativos também. E, portanto, a eles competiu de facto fazer esse seguimento e essa avaliação, inclusivamente levando à requisição civil em alguns hospitais. E, portanto, não seria feita a requisição civil se não estivesse em risco situações de doentes graves com necessidades prementes. E, portanto, o que acontece, há situações destas que desequilibram esses interesses e que geram situações de extremas, que, obviamente, a todos os títulos devem ser evitadas, e nós tudo fizemos no Centro Hospitalar Universitário para evitá-lo, não tendo, obviamente, conseguido integralmente essa compensação, mas fazendo todo o possível, sim. Compreendo que este género de situações possa colocar aqui em causa a relação, não cliente, mas a relação pessoa-ser humano com o atendimento de serviços de saúde? Há aqui um aspecto que tem a ver com o próprio regime de greve, não é? A legislação da greve. Nós, quando um determinado grupo profissional entra em greve, nós não sabemos antecipadamente quem faz greve. Exatamente. E só no próprio dia é que nos deparamos, de facto, com essas situações. Portanto, nós criamos as condições para atender as situações emergentes, as situações que põem em risco iminente de vida às pessoas, para intervir naquelas situações, e, aliás, os acordos feitos com os sindicatos na altura contemplavam essa possibilidade. Depois há um deslizamento dos processos que, em determinado momento, descompensa e deixou de atender aqui e além e gerou algumas situações como essa, o que não é, de facto, uma forma também de validar aos olhos da população em geral os interesses em conflito entre os grupos profissionais quando se desenha uma greve. Professor Rogério, vamos entrar para os últimos 10 minutos. Exatamente. E a esse propósito, estamos aqui a falar da questão de formas inovadoras de prestar cuidados de saúde, como era a questão da hospitalização domiciliária, e sob essa dimensão inovadora, gostava de confrontar Fernando com duas questões. Uma tem a ver com a circunstância de recentemente estarem a ser divulgadas notícias que apontam que até ao final deste ano o Ministério da Saúde vai avançar com alguns projetos piloto no âmbito das consultas por meio de aplicações de telemóvel. E a Ordem dos Médicos sobre esta questão já se veio pronunciar, dizendo que a experiência pode ser meritória, mas têm eles próprios algumas dúvidas, porque a consulta pressupõe a presença do doente e do médico, e com essa presença, somente com essa presença, o médico pode fazer a auscultação, pode fazer a palpação, pode observar se o paciente porventura está a esconder ou camuflar algum problema,
problema, o que é que pensas sobre isto? E também ainda na dimensão das questões inovadoras, também sabes, Fernando, que realmente medicamentos e tratamentos inovadores, digamos assim, estão a ser aplicados, diria eu, de maneira muito parcimoniosa e muito seletiva, até porque, como nós sabemos, representam custos elevados para as instituições de saúde, em última instância para o Estado, mas não achas que, por exemplo, Portugal, juntamente com outros países da União Europeia, poderiam fazer acordos até multilaterais para ganharem mais peso e mais força perante a indústria farmacêutica e permitir realmente que esta medicação inovadora ou tratamentos inovadores possam baixar de preço de modo a serem depois generalizados à grande parte dos doentes que deles necessitam. Por exemplo, lembrava-te o que se passou até com o caso da hepatite, não é? Cuja medicação, numa primeira instância, era quase inacessível para os doentes portadores deste problema e, felizmente, hoje, por via de um acordo interestadual, realmente, entre vários Estados da União Europeia, conseguiu-se, com a indústria farmacêutica, chegar a preços razoáveis para o mercado e hoje, felizmente, essas medicações estão a ser estendidas a este tipo de doentes. Isso é uma área de uma complexidade grande que requeriria, de facto, um tempo mais longo para ser abordado, mas devemos ser sintéticos. O uso das telecomunicações já está a ser feito, já está a ocorrer. Nós temos utilização de telemedicina para fazer acompanhamentos, consultas à distância, nomeadamente na cardiologia pediátrica, mas também noutras áreas de endocrinologia, de dermatologia, e é também aí uma área que deve ser mais desenvolvida, mais aprofundada e mais disseminada. A questão nem se põe muito, não se deve pôr, é nesse termo de que a consulta tradicional, em proximidade, mais em personalizada, física, é substituída. Mas a telemonitorização, a sinalização de situações de alteração dos parâmetros ou dos sintomas, pode ser de imediato, mais facilmente sinalizada, evitando deslocações e para uma condição que o médico já conhece e que anteriormente avaliou, anteriormente diagnosticou, torna-se para ele, pode-se tornar para ele, em algumas circunstâncias pelo menos, relativamente fácil perceber o que está em causa e alterar a medicação e introduzir eventual nova medicação e depois, naturalmente, ficar a monitorizar e diz, daqui a X horas voltamos a conversar, amanhã venha cá à consulta. Portanto, eu acho que é mais uma ajuda do que propriamente um primeiro recurso para substituir, de facto, a consulta. Eu assim vejo-a e vejo-a com muita vantagem, tirando uma outra circunstância em que a própria telemedicina pode ajudar a fazer o diagnóstico à distância. Mas há também, sempre à distância, e em proximidade, à distância dos centros diferenciados, como o hospital que tenho o gosto de dirigir, há, mais uma vez, o médico de família e os hospitais menos diferenciados. E estes contactos, estas interações, podem ser feitas na presença do médico que segue o doente em proximidade e que pode dialogar à distância, quer por telemedicina, quer por teleconferência, utilizando meios diferentes, quer pelo telemóvel, com o colega ou com o próprio doente. Portanto, aqui cria-se um ambiente de conselho médico até quase, o velho conselho médico, muito usado antigamente com as dificuldades que havia de diagnóstico, em que se juntavam 2 ou 3 médicos para perceber melhor, e hoje fazem o mesmo, continua a ser assim. E, portanto, estes aspectos de consultoria à distância também podem acontecer e que são, ao final, complementos ou sucedâneos desta ideia de que vai substituir a consulta. Os equipamentos que o permitem usar e permitem recolher informação à distância são recursos complementares. Agora, o essencial é a relação médico-doente sempre. E, quando é preciso, em proximidade. Quando o médico entende que pode usar um recurso
telemático, usa o recurso telemático, agora que não seja uma regra em que lá na lei venha, nesta condição, naquela e naquela usa isto, nesta, naquela usa aquilo, que é a grande tendência, e por isso é que vêm logo as dificuldades, e à cabeça se põem logo as dificuldades, porque se sabe muitas vezes que vem logo que o legislador há de vir e dizer agora faz-se assim, assim e assado, e padroniza de uma forma inultrapassável. Ou então até para tentar minorar o problema do erro de diagnóstico, do erro médico, também que tem levantado os médicos nisso têm muito cuidado e, portanto, protegem-se. Portanto, usar estes equipamentos, nós hoje fazemos telemonitorização, mesmo ali em Coimbra, fazemos telemonitorização de situações de insuficiência cardíaca, temos um processo experimental e que tem tido um sucesso extraordinário, reduzem mais de metade as vindas ao hospital dos doentes, só que os doentes estão a ser seguidos já por um especialista. Portanto, depois a telemonitorização permite que alguma alteração de parâmetros seja corrigida em casa. Mas isso é diferente, isto está a ser feito já. Agora, passam isto para o telemóvel, é mais fácil ainda. É um recurso que se torna mais fácil essa comunicação. Agora, dizer que as consultas são substituídas por telemóvel, ou que há consultas por telemóvel, são aquelas simplificações que depois vêm a dificultar o uso bom, virtuoso de um equipamento. E essa é que me parece ser a questão. Portanto, não sejamos dramáticos, nem sejamos reducionistas. Antes, pelo contrário, tenhamos vistas largas para usar da melhor forma os recursos que existem, mas no respeito absoluto, de facto, da relação singular médico-doente e de confiança, de proximidade para ser segura. Finalmente, o uso de medicamentos inovadores. Os medicamentos inovadores são um ganho. São um ganho para a saúde. Isto é, os medicamentos que usamos hoje e que usamos há 100 anos, alguns, na altura foram inovação. Os que usamos há 50 anos, na altura foram inovação. Os que usamos há 10 anos, na altura foram inovação. O da hepatite foi uma inovação extraordinária porque cura. A grande maioria das pessoas fica curada. E, portanto, é uma grande inovação e é uma inovação que cura. Agora, e quando eu digo que cura, traz subjacente um outro raciocínio que tem a ver com a evidência. É que há, com frequência, situações que são apresentadas como grande inovação ou como média inovação e que de inovação têm muito pouco. Portanto, simplesmente encarecem a prestação. E, portanto, aí, na verdade, as instituições e os próprios médicos, numa assunção responsável, não se deixam encantar pela sereia. Portanto, dizem, não, eu não tenho evidência bastante para ir ao encontro da sua solicitação. E dizem isto com tranquilidade ao próprio doente. E dizem, não, a experiência diz-me que este trata bem e que não há vantagens significativas no uso desse medicamento. Habitualmente nem falam que é mais caro ou não é mais caro, mas também podem falar. Mas isso, o mais caro ou menos caro, não é propriamente linguagem habitual, convencional do médico, quando está na relação com o doente. Não é? E em princípio não deve ser. Não é? Quer dizer, o doente deve ser tratado com aquilo que é de qualidade, com aquilo que é testado, com aquilo que demonstrou ser bom para aquela situação, em que o médico tem confiança, e é esse medicamento, e é essa forma terapêutica que o médico deve usar. Porquê? Porque o responsável pelo desenvolvimento, pelo tratamento ou pela melhoria daquela situação perante o doente é o seu médico. E no dia em que assim não for, então quebra-se a relação de confiança. E quebrando-se a relação de confiança, a situação vai piorar. Portanto, isso não está em causa depois quanto custa ou quanto não custa. Aliás, em termos de gestão, claro que nós preocupamos-nos com o custo global dos medicamentos. São mais de 130 milhões de euros por ano que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra investe em medicamentos para tratar os seus doentes. E sendo mais de 130 milhões é muito dinheiro. Mas é o que é preciso e é o que é necessário para fazer bem. E nesses 130 milhões está muita inovação. E não a negamos. Nós não discutimos inovação e prescrição, nem vamos dizer ao médico aplique este ou aplique aquele. Eles são donos e senhores da sua decisão. Claro que podemos ser contingentados com os problemas orçamentais, mas teremos de ter ganhos de eficiência noutras áreas para corresponder às necessidades de inovação, quando na verdade quando é realmente inovação, quando traz mais-valia e não quando ainda a evidência não é notória de que de facto aquela forma de tratar
traz vantagem em relação a outras. E o problema põe-se muito aqui. Claro que a percepção do cidadão que vai ao Google e que lê nos jornais, e muitas vezes o Google e os jornais trazem informação antecipada, precipitada, e veja quantas vezes é que já se descobriu a cura para o cancro. E que há notícias e há personalidades e cientistas que dizem: eu descobri a cura para o cancro, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Onde é que ela está? Não é? Tirando algumas circunstâncias, e já há circunstâncias em que de facto se cura, e não são poucas, e circunstâncias em que se prolonga enormemente a vida e em que se aliviam enormemente os sintomas. E, portanto, sim, há grandes ganhos e grandes progressos no tratamento do cancro. Mas eu desconfio sempre daquele cientista iluminado que diz: eu descobri a cura para o cancro. António, estávamos aqui o resto da tarde deliciosamente em diálogo com o Fernando Regateiro, mas de facto há outros compromissos. Já estamos então na reta final, mas antes de dar o fecho ao professor José Rogério, tinha aqui só mais uma questão e agora apelava à sua capacidade de síntese e perguntava-lhe o seguinte: o que é que falta para que profissionais, e neste caso centro-me nos médicos, tenham a motivação necessária para trabalharem nas regiões de baixa densidade portuguesas, como é óbvio? A motivação terão. É necessário criar as condições que atraiam e a fixação e que fixem os médicos nessas regiões. E que condições serão essas? As condições, não há um padrão único de condições. As condições têm que ser em geometria variável consoante as regiões, consoante as distâncias, consoante até a tipologia de patologias mais frequentes, menos frequentes, a demografia, se é uma demografia que acentua padrões de envelhecimento ou padrões de menos envelhecimento, padrões industriais ou não, etc. E, portanto, eu penso que isso não... Aplicar um padrão único ou generalizado é caminhar para o insucesso. Não é? As administrações e as estruturas locais devem definir exatamente uma necessidade. Uma necessidade. Esta necessidade existe. Esta necessidade existe, é colmatada com um médico desta especialidade, ou seja ela qual for. Para vir para aqui, que condições é que temos que oferecer para atrair? Isto é, o que é que nós não temos? Porque é que nós não atraímos os médicos? E o que é que um médico, em abstrato, gostaria de ter aqui? E é isso que tem que ser feito. Porque não é a mesma coisa fixar um médico, mesmo à distância no interior, que tem uma autoestrada, ou um médico que não tem uma autoestrada e tem uma rua, ainda uma estrada velha, dezenas de anos. Portanto, não é a mesma coisa e isso deve ser ponderado. E eu penso que isso passa muito também e vai passar e naturalmente as pessoas, os responsáveis estão conscientes desta dimensão que deve ser abordada com maior autonomia, maiores graus de liberdade na gestão e na administração das situações, mesmo de forma desconcentrada. E alguns aspectos já estão a ser, de facto, desconcentrados neste momento e, portanto, espero e que esta forma esta cultura, ou esta organização que decorreu de um período de contenção enorme, de contingentação em termos financeiros, vá aliviando à medida que a economia também vai melhorando e que, mas sobretudo que não sejamos mais papistas que o Papa, não tenhamos os olhos mais gordos que a barriga, maiores que a barriga, e que gastemos para além daquilo que podemos e que com isso entremos novamente em contração. E, portanto, temos que ser parcimoniosos, é isso que estamos a ser no país, e estamos a ser, de facto, parcimoniosos nesse aspecto, mas temos que ser mesmo parcimoniosos também na gestão de expectativas e na oferta de respostas. E, portanto, isso está a ser feito, mas só dessa forma, me parece. Adequar a resposta às necessidades da procura e à realidade da procura. À realidade que se impõe para que essa procura seja respondida. Muito bem. Professor José Rogério, mesmo para terminar. Pois é, que realmente é isso, de facto o tempo urge, e então na rádio ainda muito mais, porque na verdade o Fernando Regateiro,
além de ser um homem portador de uma grande cultura técnica, científica e literária, é um excelente comunicador, como deu aqui provas, e na verdade falámos aqui alguns temas, muitos outros ficaram por falar, a este respeito, a este problema da distribuição dos médicos, o problema da formação dos médicos, barra a imigração, quer, digamos assim, para países bem mais ricos, porque aqui era muito questionável, Portugal, um país com alguma dificuldade de recursos, está afinal a formar médicos que depois vão rentabilizar e vão enriquecer, digamos assim, outros países. A Ordem dos Médicos, por exemplo, diz que a formação do médico, Fernando, custa-nos 115 mil euros, a formação do médico especialista, e depois vão emigrar para o Reino Unido, vão emigrar para a Alemanha, para a Suíça, e afinal, porque como sabes, cerca de 300 médicos por ano estão a emigrar nos últimos 5 anos, o que já faz 1.500 médicos, portanto 300 por ano, a vezes 5 anos faz 1.500 médicos, estão a sair do país quando o país investiu tanto neles. O problema também, por outro lado, a outra dimensão, que é uma certa formação excessiva de médicos, que já leva, por exemplo, à Associação Nacional de Estudantes de Medicina a pedir números clausos, e a própria Ordem dos Médicos a pedir números clausos para disciplinar precisamente a questão da formação dos médicos. Portanto, há aqui um conjunto de temáticas, mas como o Fernando Ragateiro já se disponibilizou a vir aqui numa outra fase falar da dimensão também educativa e cultural, pode ser que nesse contexto a gente depois possa conversar sobre algumas questões de saúde que ficaram hoje pendentes de uma abordagem mais detalhada. Eu queria só um apontamento: o mesmo espírito que leva os médicos a abandonar o país será o mesmo que terá que prevalecer para que eles se localizem em zonas onde há deficiente cobertura médica. Isto é, não se pense que à cabeça da motivação está o pagamento salarial, mas seguramente à cabeça da motivação para que o médico vá para um determinado lugar ou saia do país para outro lugar fora do país está a perspectiva de realização profissional e de carreira. E, portanto, é por aí que nós temos que abordar, em primeiro lugar, e não só pensar num salário. Claro que o salário é importante, mas não é, isso é dos livros, a primeira razão para que uma pessoa escolha o lugar A, o lugar B ou o lugar C. Se ele tiver uma boa perspectiva de realização profissional, uma boa perspectiva de inserção em termos familiares e em termos de relacionamento com a comunidade, isso é fundamental que seja assegurado também. E nessa perspectiva, sim, alguns não têm a possibilidade de o fazer cá e vão para fora. Alguns preferem, naturalmente, por razões de profissional e de carreira, estarem num centro onde podem interagir com outros médicos e não um espaço isolado onde, de facto, depois, profissionalmente e evolutivamente, têm dificuldade em se sentirem realizados. E isso são aspectos extremamente importantes que devem, naturalmente, depois ser associados ao suporte material. Muito bem, agradeço-lhe a disponibilidade e os esclarecimentos que nos prestou. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Muito obrigado ao Cristiano e ao Rogério Banhaja e obrigado aos ouvintes por terem disponibilizado para me ouvir. Muito obrigado e até sempre. Professor Rogério, também até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom fim de semana. E assim finalizamos esta edição de Especial Informação. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.